Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula, nossa segunda aula, né, sobre esse livro incrível do Dr. David. E hoje, o que eu quero falar com vocês, né? Eu sou Pamela Almeida Rigio, sou aromaterapeuta, consultora de bem-estar e parceira do Terra. E para dar continuidade a essa reprogramação mental, hoje a gente vai aprender algumas técnicas que nos ajudam a aumentar o nosso potencial, né, do nosso cérebro, que é o nosso supercomputador, né? Então, para que de fato a gente consiga reprogramá-lo de uma forma positiva, tá bom? Quando eu penso, né, nessa questão da reprogramação, eu tenho que entender que tudo parece impossível, até que seja feito de fato, né? Então, quando a gente pensa nessa frase de uma forma ampla, né, a gente começa a entender que nós somos capazes de fazermos o extraordinário, né, de fazermos grandes coisas. Então, o nosso cérebro, ele é o nosso supercomputador pessoal, né? E ele é incrível, assim, eu falo como é incrível como este órgão, ele coordena tudo, porque ele coordena todo o nosso corpo, né? Então, ele controla todos os órgãos, né? Todos os nossos sentidos. Então, desde os nossos movimentos até os nossos pensamentos, sentimentos, sensações, né? Então, tudo isso é o quê? É controlado, é orquestrado pelo nosso cérebro. Então, olha o poder disso tudo, né? Então, quando a gente pensa nas características do nosso cérebro, né, a gente coloca aqui, trouxe algumas para vocês, mas basicamente, né, ele tem aí um peso de aproximadamente 3 quilos, né? Isso vai representar o quê? 2%, mais ou menos, né? 2% do nosso peso corporal. Então, é muito pouco, né? Só que apesar de ser tão pequeno, ele gasta, né? Ele utiliza cerca de 20% da energia total do nosso corpo, porque ele demanda energia para poder fazer todo esse controle. É uma estrutura mais complexa, né? É a mais complexa do universo, porque ele possui, em média, aí 100 bilhões de neurônios. Gente, é muita coisa. E 100 trilhões de sinapses, que são o quê? São essas conexões, são esses contatos, tá? Para poder realmente conseguir controlar todos os nossos sistemas. É dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e cada um desses hemisférios, eles são responsáveis por diferentes funções, tá? Então, também é outro ponto importante. O nosso cérebro, ele é formado por várias partezinhas, e cada partezinha, ela é responsável por uma função diferente. Produz uma série de neurotransmissores. Dentre eles, a gente tem a dopamina, né? Dopamina e serotonina. São neurotransmissores que estão correlacionados, né, ao humor, a comportamento, né, à função cognitiva. Quando a gente pensa na dopamina, a dopamina é o neurotransmissor, né, do prazer, da motivação. Então, quando eu faço algo que me motiva, que me traz alegria, eu libero dopamina, tá? Então, isso pode ser numa atividade física, pode ser assistindo um filme, pode ser fazendo um passeio, né? Reencontrando pessoas queridas. Isso pode gerar, de fato, uma dopamina. Ou quando eu conquisto, né? Eu pego um livro para ler e eu consigo finalizar aquele livro dentro do prazo que eu coloquei. Então, tudo isso vai gerar aí starts, né? Liberações de dopamina. Outro ponto também, o cérebro ele também produz seus próprios analgésicos, que é no caso de endorfinas. E normalmente essas endorfinas elas são liberadas durante a atividade física, tá? Então por isso que é importante a gente ter aí atividades físicas regulares e eficazes, tá? Porque não adianta eu falar que faço, mas faço uma vez na semana, né, de forma esporádica. Então, é preciso ter aí atividades físicas regulares. Também durante o riso, né? Então, quando a gente está muito feliz, está muito alegre, a gente também produz endorfinas, entre outras atividades também. E cada parte desse órgão, ela tem uma função específica, tá? Então, a grosso modo, ele vai regular tanto as nossas tomadas de decisões, né? O nosso raciocínio, como o processamento de informações, seja por questões sensoriais, informações visuais, auditivas, tá? Palatáveis, memórias, pensamentos, concentração, ações motoras,
circulação, respiração e frequência cardíaca. Sim, e tem mais uma infinidade de coisas que o nosso cérebro ele vai coordenar. Isso eu trouxe assim, a grosso modo mesmo, basicamente aqui para vocês. Em se tratando do poder do nosso cérebro, né, não podemos deixar também de falar dessa história fantástica que é de Beethoven. Gente, eu já tinha ouvido falar dessa história, mas eu nunca tinha entendido a fundo o que de fato tinha acontecido, né? Vocês sabiam que Beethoven era surdo? Né? Então, assim, um dos maiores compositores, né, maestros. Então, a gente vê aí as sinfonias de Beethoven, né? Então, assim, são músicas lindas, maravilhosas, que são sucesso, né, até hoje, né, até no mundo atual, inclusive na educação clássica, se traz muito essa questão da musicalidade, né, de trazer muito esses compositores, né, que realmente, assim, que cultivava o belo, né, através da música. Então, Ele era surdo de nascença ou ele se tornou surdo? ele se tornou surdo. Surdo. Ele, no início ali, né, do crescimento dele na música, ele ainda tinha, né, ele tinha a função auditiva, só que conforme ele foi ficando mais velho, essa questão acometeu ele, né, acometeu a audição, e ele foi perdendo de forma gradativa. Até que chegou um ponto que ele ficou Nossa. surdo por completo. Só que o mais incrível é que esse compositor tão notável, né, ele não deixou se abater por esse obstáculo, né, por essa dificuldade. Ele amava tanto a música que ele encontrou uma forma de continuar compondo, de continuar vivendo, né, Isso. essa parte tão importante da vida dele, né? Então, o que que aconteceu? Ele encontrou maneiras criativas, né, de continuar aí compondo suas músicas. Essa questão, então ele descobriu de fato, né, uma fonte aí de gênio criativo, para que ele pudesse continuar fazendo o que ele tanto amava. Então, agora para pensar, imagina, né, o que poderíamos realizar, né, se aproveitássemos a boa parte aí, né, do nosso poder da mente. Então, a gente vai conseguir, de fato, desbloquear o nosso próprio potencial criativo, resolver os nossos próprios problemas, sejam eles físicos, emocionais, mentais, usando o quê? A técnica de reprogramação mental. Que é isso que eu quero falar com vocês, né? Hoje eu quero trazer, de fato, algumas estratégias que a gente pode incluir no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que a gente consiga realizar aí essa reprogramação. Então, voltando na história de Beethoven, ele usou uma técnica chamada de condução óssea para perceber as vibrações da música através dos dentes. Então, ele pegava uma haste de madeira ou de metal, colocava entre os dentes e encostava, né, onde saiu o som do seu piano. Então, ali, ele sentia a vibração, né, quando ele tocava, saía a vibração que passava pelos dentes, né, pelos ossos e chegava até o ouvido interno. Olha só, né, realmente assim, ó, ele encontrou uma forma de superar um obstáculo que, de fato, poderia ter sido trágico, né, na trajetória dele, mas não, ele decidiu não aceitar aquela circunstância, mas encontrar uma forma para se adaptar a isso. Isso nos mostra como o cérebro humano, ele é incrivelmente conectado, né? Então, através dessa vibração óssea, ele conseguiu realmente aí viver grandes coisas, né? E trazendo tudo isso agora para a nossa realidade, né, dos óleos essenciais, a gente pode notar que esses mesmos óleos, eles podem estimular os nossos sentidos a mudar a maneira como o nosso cérebro absorve e processa informações. Tá? Então, assim como Beethoven podia sentir essas vibrações da música através dos ossos, a gente também consegue viver essa transformação através dos óleos essenciais. Então, uma poderosa combinação de conhecimentos, né, escolhas de estilo de vida positivo e outra coisa, e assumir nessa realidade dos óleos essenciais, essa oportunidade de viver o natural na nossa vida, vai nos permitir aproveitar todo o nosso potencial do nosso cérebro. Então, levando aí um bem-estar aprimorado e um desempenho cognitivo geral. Então, isso é fantástico e isso é real, gente, é real. Então, quando a gente realmente começa a usar os óleos essenciais para trabalhar, para desenvolver o poder da nossa mente,
a gente começa, de fato, a perceber o quanto isso é poderoso, né? Então, eu tenho óleo aqui, eu até trouxe o meu, que é o Rosemary. Esse óleo aqui, para clareza mental, não existe outro, não existe outro igual, né? Para você fazer uma meditação, fazer um momento ali, seja o seu momento de devocionário, o seu momento com Deus, né? Fazer a inalação desse óleo, ele vai te ajudar a clarear a mente, a esquecer tudo que está fora, né? Externo, e viver aquele momento, tá? Para melhorar o seu foco e concentração. Então, uma poderosa combinação de conhecimentos, né, e essas escolhas, elas vão trazer esse desenvolvimento para a gente. E agora eu quero te convidar, vamos para a prática? Vamos entender como que a gente consegue fazer tudo isso? Né? Então, o primeiro ponto é o quê? São palavras de afirmações. Então, o que que são afirmações? São declarações poderosas mesmo, que vão conseguir aí reprogramar o nosso cérebro, né, associando sempre aos óleos essenciais. Então, é o quê? É a gente realmente moldar as nossas crenças e as nossas influências, tá? Então, mudar os nossos pensamentos, virar a chave, né? Deixar de pensar que eu não posso, deixar de pensar que tudo tá difícil, que tudo tá custoso, que tudo tá isso, e começar a enxergar o lado positivo das coisas. E essa mudança da mentalidade, ela transforma a sua vida, né? Então, assim, existem pessoas que já têm facilidade para viver isso, né? Existem pessoas que são extremamente positivas, né? Que realmente, assim, é igual os sanguíneos. Os sanguíneos são pessoas que são positivos até demais, até a tampa, né? Até ultrapassa. Então, a gente precisa aprender com eles a ter essa vida mais leve. Tanto é que a vida deles é tão mais leve que parece que tudo acontece de uma forma mais fácil. Mas não é, porque a forma é a mentalidade que eles têm. Então, nós dos outros temperamentos, a gente também pode ter essa vida mais leve, pensando dessa forma, pensando de forma positiva. Porque se a gente pensa que tudo vai dar errado, a nossa mente tem um poder muito grande. Então, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, é realmente a gente fazer essas afirmações. E de que forma que eu faço essas afirmações? Existe uma forma simples. Pega um post-it, tipo esses assim, ó. Você vai pegar, você vai escrever aqui, ó. Escreve uma frase de afirmação, prega no espelho do seu banheiro e todos os dias de manhã, quando você acordar, você vai ler aquela frase e vai lembrar de inalar seu óleo. Então, você vai fazer ali uma inalação bem profunda e fazer essa afirmação, essa autoafirmação, para que te traga segurança, né? Para que te traga aí esse suporte. E, de fato, é um suporte emocional, tá? Então, é importante fazer isso. Isso vai mudar a sua mentalidade, vai te reprogramar de uma forma que você nunca imaginou, tá? E dá certo. É algo simples, é algo tão pequeno, né? Tipo assim, um post-it, algo tão simples, mas que vai transformar a sua vida, tá? Comece por aí. Então, uma segunda estratégia que a gente pode utilizar é o quê? Cultivar uma mentalidade de crescimento. Se eu quero crescer, se eu quero me desenvolver como pessoa, isso não só no quesito financeiro, gente, é como pessoa. Nós estamos nessa vida para nos desenvolver, né? Para nos crescer, nos melhorar, ser a nossa melhor versão. Então, para a gente vivenciar isso na nossa vida, cultivar essa mentalidade de crescimento, ela é importante, tá? Que é o quê? É aceitar os desafios, é persistir diante dos obstáculos, tá? É ver suas falhas como oportunidade de crescimento. Então, é abraçar tudo isso e viver esse processo. É necessário, todo mundo passa por isso. Não é igual, eu trago muito exemplo do sanguíneo, não é porque o sanguíneo, ele é alegre, ele é leve e as coisas parecem acontecer de forma mais fácil, que ele não vive as suas batalhas, porque ele vive. Só que ele não foca no que tá ruim, ele não foca no que é difícil, ele foca nas habilidades que ele tem, ele foca realmente naquilo que é poderoso, que vai mudar a realidade dele, né? Então, isso a gente precisa aprender. E a gente, assim, né? Eu falo para mim, eu como uma melancólica, eu preciso aprender, estou aprendendo, eu estou no meu processo. E a partir do momento que eu comecei a identificar tudo isso, eu comecei a viver grandes coisas, né? Viver grandes transformações. E agora, para eu conseguir cultivar essa mentalidade, a gente tem cinco passos fáceis, né? Para incluir aí na nossa rotina. Então, primeiro a gente vai começar reconhecendo e aceitando as minhas crenças, as suas crenças e tendências, né, de mentalidade fixa. O que já tá lá fixo na minha mente, né? O que eu, tipo, penso e já vivo isso, mas eu quero deixar de viver essa realidade.
porque essa realidade me atrapalha. Tá? Então, isso envolve o quê? Perceber a autocrítica negativa. Às vezes eu me cobro muito. Então, eu me pego muito nos meus pontos negativos. Então, eu preciso entender também quais são as minhas crenças limitantes que estão me impedindo de progredir na vida, que estão me bloqueando. É a insegurança, é a falta de confiança em mim, é achar que nada vai dar certo, né? Eu preciso identificar isso daí. Substituir por pensamentos positivos, né? E orientados realmente para um crescimento. E nesse processo, você pode utilizar o óleo de lavanda e o óleo de Wild de Orange para o quê? Para acalmar a sua mente, para realmente você conseguir enxergar e entender quais são esses pontos que eu preciso melhorar. E se você precisa se reconectar com você mesmo, né? Se reencontrar, você pode utilizar óleos amadeirados, como vetiver, frankincense. Isso vai te trazer esse voltar para dentro, tá? Então, essa reconexão com você mesmo e com Deus, tá? Então, é importante a gente também viver essa espiritualidade. O segundo passo é o quê? Abraçar desafios e enxergar os fracassos como uma oportunidade de crescimento. Tá? Então, ao invés de eu evitar e desistir ali no momento do obstáculo, de falar assim, ah, não, vou largar a mão, não deu certo, não vou tentar de novo. Foque nas oportunidades de aprendizado. O que que isso vai me trazer de aprendizado? É muito difícil você estar lá no meio da situação, né, de uma situação difícil, e você ter esse pensamento, não, eu vou encarar porque eu sei que eu vou aprender com tudo isso. É muito difícil a gente ter esse pensamento. Né? Então, mas é necessário, porque tudo que nos acontece vem para nos fortalecer. Tá? Então, a nossa cruz, ela vem para nos fortalecer de fato. Pensando nesse sentido, utilizar o eucalipto e o peppermint, eles podem ajudar o quê? A aumentar a nossa energia e a motivação para enfrentar esses desafios. O terceiro passo é o quê? Cultivar um diálogo interno. É necessário, né, transformar esse autodiálogo negativo em uma linguagem mais positiva. Então, foque aí nos seus pontos fortes, nas suas habilidades. Então, na aula passada, o que eu falei para vocês? Né? Escrevam aí 3 habilidades, 3 coisas que você faz muito bem. Então, foque naquilo que você faz muito bem, certo? E a partir disso, você vai conseguir fazer muito mais coisas. Então, ao invés de você ficar pensando aí, se limitando, se apegando às suas limitações, às suas dificuldades. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não tenho. Igual, no meu caso, né? Hoje eu me desenvolvo como uma líder, né? Então, eu não nasci líder, mas eu estou me desenvolvendo como uma líder. Então, é uma habilidade. Só que eu precisei enxergar que eu tenho tantas outras habilidades que vão favorecer o meu desenvolvimento como líder. Então, eu passei a focar nas minhas outras habilidades que estão me formando como líder. Porque antes eu estava tão focada, eu preciso ser líder, que eu esqueci de todo o resto. Então, isso é importante também, a gente ter essa mentalidade. Foque naquilo que você é boa, porque aquilo que você é boa vai te fazer aprender outras habilidades. E você pode utilizar o bergamota e o alecrim para viver também essa elevação do humor, tá? O humor e incentivar aí os pensamentos positivos. O quarto ponto é focar no processo e não no resultado final. Então, isso também é importante. Eu entender que o meu processo é um processo transformador. E que esse processo, a partir do momento que eu vou me transformando, eu vou alcançar o meu objetivo final. Mas eu preciso vivê-lo intensamente. Tá? Então, valorizar os seus esforços, valorizar as suas conquistas, né? Valorizar a sua persistência de não desistir, de não abandonar o barco. E o aprendizado também, né? Que vão em direção a essas conquistas daí. O lime e o grapefruit, eles vão ajudar o que? A aumentar o foco e a sua clareza mental durante esse processo de aprendizagem. Então, pode utilizar também dessa forma. E, por fim, continue aprendendo e crescendo, tá? Mesmo durante, né, diante de um obstáculo e fracasso. Então, buscar esses novos desafios e oportunidade de crescimento, mesmo que seja desconfortável. Porque quando a gente enfrenta o novo, isso nos tira da zona de conforto, isso nos tira do confortável. Portanto, pode se tornar algo desconfortável. Mas o desconforto nos faz mudar, nos faz transformar, tá? Então, é necessário, né? É necessário sair. Que é o quê? É o sair da nossa quarta camada, tá? Então, para quem já ouviu falar sobre as 12 camadas da personalidade,
Então, assim, quando a gente vive ali na quarta camada, a gente vive numa zona de conforto, a gente vive numa dependência emocional, numa dependência afetiva, numa dependência de validação, tá certo? Só que quando a gente decide mudar, quando a gente decide transformar e ir crescendo e saindo dessa quarta camada, dói. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas preferem ficar na quarta camada, preferem se manter onde está. Por quê? Porque o processo ele é dolorido, mas é necessário, né? Crescer como pessoa é necessário. Isso é transformador, isso nos dá realmente sentido para viver, né? Porque não faz sentido eu vir nesse mundo e continuar na mesmice e viver a mesma coisa, tá? Então, é necessário aí a gente mudar, melhorar, ser a nossa melhor versão. Outro ponto, né? Outra estratégia que a gente pode trabalhar, o poder da visualização. Então, a visualização, ela consiste em quê? Em visualizar alcançando os seus objetivos, mas de forma muito clara, muito desenhada, tá? Então, você vai lá, você pode utilizar uma forma mental, né? Você vai criar na sua mente tudo, né, que você deseja, os seus objetivos, ou você pode fazer, então, não sei se vocês vão conseguir enxergar, um quadro dos sonhos. Eu tenho o meu aqui no cantinho, onde eu coloco tudo que de fato eu quero viver na minha vida, porque isso me ajuda a visualizar. Então, quando eu vejo, eu vou me mexer para poder concretizar. E quando eu passo a visualizar, quando eu passo a ter isso muito claro na minha mente, é algo assim, é muito incrível. Parece que as oportunidades, elas vão acontecendo, elas vão surgindo, né? Mesmo que sejam improváveis e impossíveis, mas parece que as coisas, elas vão acontecendo de uma forma muito natural, tá? Então, esse poder da visualização, ele é muito grande. Então, ele vai também te gerar maior motivação para que você faça, realize, para você alcançar aí as suas metas, que elas estão tão claras e óbvias ali na sua mente, tá? Então, como que eu faço, né? Um passo a passo para viver essa visualização. Então, você vai definir aí os seus objetivos claros e específicos, né? Que sejam importantes aí para você e que esteja alinhado com suas aspirações e valores. Tá? Isso também é importante. Então, assim, no meu quadro dos sonhos, eu tenho ali que eu quero ter uma intimidade. Olha só, olha que real. Eu coloquei ali que eu queria um coração aquebrantado e intimidade com Deus. E eu fiz uma live com a minha irmã e lá eu falei, gente, eu nunca imaginei viver uma intimidade com Deus como eu estou vivendo hoje. Olha que eu tenho 2 filhos, olha que eu tenho menos tempo para estar com Deus. Mas ainda assim, de toda a minha vida, de 33 anos de idade, esse é o momento da minha vida que eu mais estou tendo intimidade e clareza com Deus. E hoje, né, fazendo aqui, hoje não, né, essa semana, montando essa aula, que eu coloquei aqui, né, essa questão do quadro dos sonhos, eu fui, né, dar uma conferida no meu, tava ali, intimidade com Deus. Então, é real, gente, é real isso. Faça o quadro dos sonhos. Apesar de, assim, às vezes você não está atenta a ele, não está vendo todos os dias, porque é necessário a gente fazer essa visualização diária, mas está ali, os seus objetivos claros, né? Então, você vai se mexer para isso acontecer. Então, eu tenho vivido essa intimidade com Deus como eu nunca vivi antes. E tá ali no meu quadro dos sonhos, tá? Crie uma imagem detalhada, né, de alcance aí dos seus objetivos. Imagine as sensações, os sons, as emoções de você já estar lá onde você quer estar, né? De já vivendo tudo isso que você quer viver. Comece a sentir, traga isso para dentro do seu coração, porque você vai se mexer para isso acontecer. Então, você vai escolher aí um óleo da sua preferência. Escolhe um óleo, quando você estiver ali criando essas imagens, escolhe um óleo, inala ele e começa a colocar, né, essas imagens na sua mente. E depois, no terceiro passo, né, quando você for visualizar de forma consciente e frequente, você vai sempre inalar esse óleo. Por quê? Para você associar o óleo ao quadro dos sonhos. Para que isso te motive, para que isso te realmente cresça o desejo de você fazer aquilo acontecer. O quarto passo é acreditar em sua capacidade de alcançar os objetivos. Você precisa acreditar que você é capaz, que você é merecedora, né? Então, assim, eu sou merecedora de viver o extraordinário porque eu sou filha amada de Deus, porque eu sou uma filha predileta de Deus. Precisamos pensar assim. Agora você me pergunta, eu sempre pensei assim? Não,
Não mesmo. Então, assim, foi vivendo esse processo, né, essa mudança de mentalidade, que eu passei a me enxergar como uma filha predileta de Deus. Que eu passei a enxergar quanta coisa ele faz para mim, quanta coisa ele faz na minha vida, quantas transformações, né, ele traz no meu dia a dia, no meu ser, de fato, né? Então, essa intimidade, ela tem me trazido isso, essa clareza de enxergá-lo no meu dia a dia, na minha rotina, com os meus filhos, com meu marido, na minha casa, no meu trabalho, né, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que ele coloca na minha vida. Por fim, né, tome medidas em direção ao seu objetivo, porque sonhar não realiza, né? Então, somente sonhar e visualizar não vai acontecer. Eu preciso agir, né? Eu preciso me mover, tá? Então, e cabe somente a você fazer com que tudo isso aconteça, com que tudo isso transforme, tá? E sempre há tempo, né? Não pense, mas nossa, eu já sou já tenho idade avançada. Sempre há tempo de viver. Todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem sonhos engavetados, eu tenho certeza. Né? Comece a desengavetar esses sonhos, comece a viver algo grande na sua vida. Né? Então, realmente sempre há tempo de viver o que Deus quer para a nossa vida, tá? Outro ponto que a gente pode trabalhar, né? Técnica de meditação e clareza mental, né? Essa técnica de meditação, ela vai ser, é o quê, né? É praticar a meditação, mas particularmente, sempre tive um preconceito com isso, né? Ficar lá sentado, tipo assim, aquelas meditações que a gente via em filme, yoga, parará, parará. Mas, o que que a gente tem que pensar? A meditação, ela cabe também no seu momento de intimidade com Deus, porque é o momento que você para. Não sei se você vai ler um evangelho, não sei se você vai ler um livro, não sei qual que é o momento ali que você vai viver isso. Mas é um momento de oração, é um momento ali de falar com Deus, é um momento de esvaziar a sua mente, né? De esvaziar com o externo e viver o interno e viver o que está dentro de você, tá? Então, hoje eu enxergo essa meditação clara assim, porque ela está muito clara na minha vida dessa forma. Mas você pode entrar na internet e pesquisar, né? Técnicas de meditação. Existem várias, né? Eu trouxe aqui algumas. Então, a amorosa é para quem quer realmente viver essa questão da emocional mesmo, às vezes está passando por um momento difícil, então, assim, fazer essa meditação consigo mesmo. Temos também o escaneamento corporal, temos aí transcendental, que eu acredito que seja muito questão espiritual, né? Temos também a meditação de visualização. Então, são várias técnicas. Na internet você vai conseguir achar aí, né? Se você quer realmente viver uma meditação específica, tá? É, então, reserve aí um tempo do seu dia para viver essa prática e coloque isso como prioridade. Então, hoje eu tenho prioridade com a minha meditação espiritual, né? Com a minha intimidade com Deus, com o meu momento. Eu tenho todos os dias de manhã. Tanto é que eu coloquei um horário fixo para eu acordar, porque sem horário fixo a gente não tem ordem. E isso, onde que eu li isso? No livro de meditação, né, que eu uso, que é o Caminho. Então, esse livro de meditação, ele me ajuda a viver essa intimidade com Deus. Quanta coisa eu tenho aprendido, quanta coisa eu tenho vivido através de um livrinho desse tamanho aqui, ó. Tá ali dentro do meu, eu esqueci de pegar ele para mostrar aqui para vocês. Mas assim, é um livro que me ajuda a viver essa meditação. Eu nunca tinha vivido na minha vida, né? Então, recentemente, a minha irmã me apresentou ele, eu passei a lê-lo todos os dias, leio um parágrafo e medito sobre aquilo, né? Então, isso realmente traz mais clareza para nossa mente. E outra, nos tira dessa realidade de tantas distrações, de tantos estímulos. Então, eu preciso de ter um momento ali no início, eu faço no início do meu dia, mas você pode escolher qualquer horário, né? Então, aqui, ó, crie um espaço de meditação também designado, escolha um espaço sem distrações, né? Para realmente você viver aquele momento. Então, eu escolho aqui, eu tenho um espacinho aqui onde eu trabalho, então eu venho para cá, eu sento, faço minha meditação. Então, na primeira hora do meu dia, por quê? Porque os meninos ainda estão dormindo. Então, cada um tem que encaixar na sua realidade, na sua circunstância, tá? Então, você vai encontrar uma forma de viver isso dentro da sua realidade, tá? E é isso, e ter consistência, tá? Então, isso daqui é a chave do negócio. Eu preciso ter consistência todos os dias, tá? Porque isso vai se tornar um bom hábito.
que é isso que nós estamos procurando, né? Desenvolver aí bons hábitos. Tanto é que na próxima técnica que a gente vai utilizar é o quê? Desenvolvendo hábitos positivos para o sucesso. As pessoas de maiores sucessos na vida, né, seja sucesso financeiro, seja sucesso pessoal, elas buscam viver bons hábitos. E os bons hábitos, eles são aqueles que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos, tá? E eles precisam estar o quê? Alinhados com os nossos valores e os nossos princípios, porque os bons hábitos, eles estão ligados às virtudes, tá? Então, se você ainda... Ah, para nunca ouvi falar de virtude. Entra na internet, pesquisa quais são as virtudes, quais são os pontos que eu preciso melhorar, né? Porque nós, seres humanos, nós temos muitas más inclinações dentro de nós mesmos. E através das virtudes, a gente consegue melhorar esses maus hábitos, tá? Então, a virtude da ordem. Então, são várias, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas são várias que vai nos ajudar a viver, né? A viver o nosso dia a dia. Então, eu falo que depois que eu tive filho, eu passei a ter mais clareza quanto a isso. Por quê? Porque eu parei para pensar, eu quero ser um bom exemplo para os meus filhos, então eu vou começar o quê? A trabalhar as minhas virtudes, para que eles vejam eu vivendo e possam realmente replicar, tá? Então, entender também quais são os seus maus hábitos, quais são as suas falhas é importante para a gente poder desenvolver esses bons hábitos, tá? Então, esses bons hábitos, eles podem estar correlacionados à atividade física, à alimentação, a uma rotina, né? Às vezes, eu acordo, sei lá, 10 horas da manhã, meio-dia, não é contra, né? Cada um tem sua realidade, cada um tem sua circunstância. Não estou aqui para criticar, mas só estou dizendo que é necessário a gente avaliar o que pode ser melhorado, né? Se eu trabalho uma noite inteira, obviamente, essa é a minha realidade, não tenho que mudar, né? Mas se não, eu durmo a noite inteira, ok, eu posso acordar um pouco mais cedo, né? Eu posso fazer encaixar essas estratégias no meu dia a dia, tá? Então, tudo isso precisa ser avaliado para que eu consiga realmente desenvolver esses bons hábitos. E os bons hábitos, eles vão... a gente consegue desenvolver, né, depois de passar por 3 etapas, né? Quais são essas 3 etapas? Primeiro, o gatilho. O gatilho é o que inicia o meu comportamento. Por que que eu vou fazer esse comportamento? O segundo ponto é a rotina. A rotina é o comportamento em si. É eu praticando aquilo. E a recompensa é aquilo que eu vou ganhar mediante conclusão a partir, né, é o resultado, né, do meu comportamento. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma atividade física. Não, vou botar um exemplo meu, né? Então, eu acordo 6 horas da manhã, certo? Por que que eu tenho que acordar às 6 horas da manhã? Né? Porque é o horário que os meus filhos estão dormindo. Ok, eu vou levantar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu consigo fazer muita coisa. Eu consigo fazer o meu momento com Deus sozinha, né? Na tranquilidade. Consigo fazer a minha meditação, certo? E qual a minha recompensa? Uma intimidade com Deus que eu nunca tive na vida. Você entendeu que assim, e essa recompensa é o que me fortalece para poder acordar todos os dias cedo. Porque isso é algo transformador. Então, pode valer para outras coisas, né? Para outras questões. Ah, eu faço atividade física, né? Porque eu preciso, por questões de saúde. Beleza, um gatilho, né? E eu tô ali fazendo, incluindo dentro da minha rotina, e aquilo vai me gerar uma recompensa que é o quê? É eu estar ali com os meus amigos. Às vezes eu faço de manhãzinha, né? E eu consigo trabalhar, eu consigo fazer outras coisas ao longo do meu dia. Então, tudo isso tem você precisa pensar nesses 3 pontos, né? O porquê de eu fazer, né? O que me motiva a estar ali e quais são as minhas recompensas, tá? E quais são os 5 pontos, né? Quais são as cinco etapas para que a gente consiga viver essa mudança de hábito? Primeiro ponto, identificar os seus hábitos negativos, né? Suas más inclinações. Então, eu sou procrastinadora, eu tenho uma rotina de exercício ineficiente ou inexistente, eu tenho maus hábitos alimentares, né? Quais são? Isso aqui eu botei só 3 exemplos, né? E a gente pode utilizar, né, alguns óleos para nos ajudar para evitar essa procrastinação, né? Igual o Peppermint. O Peppermint é um ótimo óleo para nos ajudar a não cair na vala da procrastinação. Então, segundo ponto, definir metas alcançáveis. Tanto é que o livrinho que eu falei para vocês, né, do caminho, lá teve um dos tópicos que falava
crie metas pequenas, mas concretas. Porque são pequenas, eu vou conseguir atingi-las. Entendeu? Então ela se torna algo concreto na minha vida e ela vai se tornar um hábito. Agora, se eu coloco lá que eu vou acordar 5 horas da manhã e eu vou fazer atividade física, eu vou sair, né? Eu vou para academia, eu vou fazer isso. Cara, não condiz com a minha realidade. Ao longo da semana eu fico sozinha com os meninos. Não tem ninguém para ficar com eles na parte da manhã. Então, qual que é a minha realidade? Como que eu pude encaixar na minha realidade? Eu acordo 6 horas da manhã, eu faço meu momento com Deus, eu faço 20 minutos de atividade física dentro da minha casa, e tudo isso me gera recompensas, me gera resultados. E é dentro da minha circunstância. Entende? Eu não estou deixando de fazer, eu estou cuidando da minha saúde física, mental e emocional, e eu estou vivendo dentro da minha circunstância. Eu não usei muletas, né? Eu não fiquei usando muleta para evitar de fazer o que precisa ser feito. Então, isso é importante, ajustar dentro da minha circunstância, mas fazê-las, né? Então, criar metas de forma alcançável. Você pode usar aí o limão para te ajudar, né, a trazer essa clareza mental e motivação na hora de criar essas metas. Praticar pensamentos positivos, né, para que realmente eu consiga concluir essas metas. É necessário eu sou capaz, é possível eu viver essa realidade, né? Então, esse pensamento, isso é muito real, porque eu fiquei uma semana lá em Paraúna. E uma semana, deixa eu falar a última aqui que vai casar as informações que eu quero contar dessa história. Então, criar um ambiente de apoio, né? Então, o que é um ambiente de apoio? É ter pessoas que te motivem também, influências positivas, tá? Então, criar um ambiente incentivador para que você não deixe de cumprir suas metas. Isso é importante. E o Will de Orange, ele vai trazer esse ânimo, né? Essa energia também para você conseguir concluir suas metas. E, por fim, consistência é a chave, é a repetição, tá? É necessário a gente fazer de forma consistente, frequente. Então, o que eu queria falar para vocês? É importante também a gente ter pessoas que nos incentivem, né? Que é a questão aqui do ambiente de apoio. Passei uma semana lá em Paraúna. Nessa uma semana, a Michelle falou assim: você vai no CrossFit comigo. Ela vai 5 horas da manhã. Falei, tá. Deu segunda-feira, eu acordei, fui lá no CrossFit, foi muito bom e tal, mas fazia muito tempo que eu não fazia uma atividade física naquele porte. Beleza. Passei o dia todo doída. No outro dia, aí ela falou assim: beleza, terça-feira te encontro lá de novo. Ia ser a semana inteira. Menina, deu terça-feira, meus pais moram numa chacrinha. Eu acordei com dor em tudo, assim, ó, toda dolorida, um frio. Eu falei: você quer saber? Não vou, não. Não vou, não. Aí eu fiquei deitada, depois só mandei mensagem pra ela, falei assim: olha, eu não consigo, tá tudo doendo. Beleza. Aí, quando foi, né? Aí eu acordei, depois eu levantei, aí a minha ficha caiu. Daí eu falei assim: eu encontrei uma desculpa para não ir, porque eu poderia ter ido. Era possível eu ter ido, né? Aí eu fui e mandei mensagem para ela. Falei: olha, foi mais um aprendizado para mim, né? Então, assim, eu preciso de fato cumprir a minha palavra, né? Eu preciso viver realmente aceitar, assumir e viver sem muletas, né? Sem criar muletas. E ela falou assim: olha, você tem que pensar, independente da minha circunstância, eu vou. Dorme pensando nisso. Fala assim: amanhã eu vou, independente do que acontecer, eu vou estar lá. E assim eu fiz. E de terça para quarta, eu dormi pensando: amanhã eu vou, independente da circunstância. Acordei também igualzinho, doída, no frio, vesti roupa e fui. E assim eu fiz nos próximos 3 dias, né? Fui nos 3 próximos dias. E foi muito bom, muito bom. Me trouxe algo que fazia muito tempo que eu não sentia, né? Porque fazia muitos anos que eu não fazia uma atividade física. Então, assim, olha só, o quanto o poder da nossa mente, ele é realmente, assim, é surreal. Nós temos que ter o controle, o autocontrole do nosso corpo e da nossa mente. Nós comandamos a nossa mente e o nosso corpo, né? Então, isso tem que estar claro em nós. Então, nós somos donos de nós mesmos. Então, por isso que é importante a gente mudar essa mentalidade, para que a gente consiga, de fato, viver aí essas transformações. Então, vamos para a próxima estratégia, que é o papel do exercício físico. Olha só, né? A gente acabou de falar da atividade física. Então, quando a gente pensa na atividade física, né, a atividade física regular, ela vai ajudar na reprogramação mental, mas também
no fluxo sanguíneo, na respiração, na oxigenação do nosso cérebro. Isso é vida, isso é saúde. Atividade física não é estético, tá? Que muita gente busca por questões estéticas, né? Por questões de autoestima, porque precisa, eles estão vivendo aquela realidade. E para aquela realidade emocional dele, eles precisam disso, né? Então, até que a mentalidade da estética, ela vai se esvair e começa a entrar a mentalidade da questão de saúde, né? Então, assim, é necessária atividade física, isso é saúde, isso traz vida pra gente, tá? E é difícil a gente ter esse entendimento, né? A gente chegar nessa conclusão que é saúde, não é somente estético. Então, o primeiro ponto, identificar o tipo de exercício que combina com você. Às vezes vai ser uma musculação, às vezes vai ser crossfit, pilates, vai ser yoga, vai ser... Encontre algo que faz sentido na sua vida, né? No meu caso, no momento atual, é uma atividade aqui em casa, né? Eu faço aqueles HIIT, que é 20 minutos, mais 20 minutos intensos, né? Então, é porque a minha realidade é o que eu preciso nesse momento. Eu preciso por questões de saúde, né? Pode ser que, sei lá, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a minha realidade ela vai mudar e eu vou conseguir encaixar outras atividades, né? Um CrossFit, às vezes uma musculação. Mas para minha realidade hoje é essa, e eu vou aceitá-la e eu vou vivê-la, tá? Eu vou abraçá-la, abraçar a minha circunstância. Segundo ponto, defina metas alcançáveis. Tá? Não adianta eu achar aí, nossa, eu já vou chegar, tipo, pegando uma musculação, já vou chegar, já vou pegar tantos quilos e nanana. Não, é um processo, viva de forma gradativa, né? Para que você realmente conquiste, alcance aí as suas metas. Transforme o exercício em um hábito. Por quê? Precisa ser, não que seja diário, mas precisa ser frequente, né? Ele precisa incluir dentro da sua rotina. Ele é um hábito bom, tá? Então, ele tem que se tornar um hábito aí no seu dia a dia. Ainda que, essa semana não consegui ir, né? Eu faltei um dia. Aí, quando a gente falta um dia, parece que abre brecha para a gente faltar e desistir e largar a mão, né? Mas a gente tem que entender, eu caí, eu vou de novo, eu levanto de novo. É normal, todo mundo cai, né? Todo mundo assim, tem pessoas que são porque gostam muito e tá ali, tá todo dia. Mas ok, se você não é esse tipo de pessoa e deixar de ir um dia, no outro dia pensa, não, hoje eu vou conseguir ir, né? Comece a ter essa mentalidade, não entregar e desistir. Ah, não, isso não é para mim. Ah, não, eu não dou conta. Ah, não, 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 né? Mas tem que realmente ter constância. Quarto ponto, encontre um parceiro de responsabilidade, né? Esse quesito, a minha irmã lá em Paraúna, ela foi esse parceiro de responsabilidade. Ela me ajudou a ir, né? A concluir a minha meta da semana. Acompanhe o seu progresso, isso daqui é importante, isso daqui eu vou começar a fazer, eu não fazia, né? Apesar de eu fazer aqui em casa, eu tenho os meus progressos. E isso vai o quê? Me motivar a não parar. Você entendeu? Então, quando eu tenho ali, quando eu vejo, quando o negócio é real, né? Quando eu começo a ver ali progresso, quando eu começo a ver resultado, isso vai me motivar a não parar, tá? Isso é importante também. Outra estratégia é o quê? Suplementação. Isso daqui eu falei para vocês na aula passada, né, sobre o magnésio, que é um mineral essencial que a gente precisa fazer a suplementação, tá? Ele está correlacionado à melhoria de sono, ele está correlacionado à questão também de humor. Então, é necessário fazer as suplementações. Então, eu preciso identificar, e essas suplementações, ela inclui vitamina, ômega 3 complexo, né, de vitamina B, que está correlacionado muito à questão cognitiva, tá? Óleo essencial, tá? Os óleos essenciais, eles entram como um suplemento para a nossa vida, tá? Então, a gente precisa incluir na nossa rotina. Então, primeiro ponto, eu preciso identificar quais são os meus objetivos de saúde, tá? Então, identificando isso daí, eu preciso melhorar a minha imunidade, eu preciso melhorar minha função cognitiva, minha memória, eu preciso desinflamar o meu corpo, fazer um detox, né? Eu preciso fazer uma desparasitação, então eu preciso identificar o que que eu preciso melhorar naquele momento. Aí eu vou pesquisar quais são os melhores, né? Quais são os melhores suplementos para encaixar dentro daquela realidade. É imunidade, beleza. Na imunidade eu posso utilizar vitamina C, eu posso utilizar óleo essencial, né? O nosso On Guard, que é o nosso mix proteção. Eu posso utilizar, sei lá, suplementos, alguns outros suplementos que vai me ajudar nessa questão da imunidade.
Não, é função cognitiva, né? Então, eu posso fazer inclusão de ômega 3 que vai ajudar a melhorar. Posso fazer uso de óleo essencial também, para ajudar a melhorar na questão de concentração e foco. Então, você tem que entender quais são os pontos de melhoria e trazer, né, esses suplementos aí encaixando na sua rotina. Estabeleça uma rotina de suplementação. O que que é essa rotina? É você colocar horário para você tomar, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande para fazer isso, né? Para poder tomar medicamentos. Então, é algo que eu preciso melhorar, porque eu não tenho a constância de tomar o remédio. Então, eu começo bem, aí passa um tempo, eu paro, aí eu vou de novo, começo de novo. Então, eu preciso realmente ser frequente, ser constante nesse quesito, tá? Monitore os efeitos também da suplementação, isso aqui é importante, porque eu preciso ver, às vezes, com o tempo, a gente vai mudando, né, as nossas prioridades, as nossas necessidades. Então, a gente precisa mudar essas suplementações, ou tirar o que já não faz sentido, ou incluir aquilo que é necessário, né, aquilo que está me faltando. Às vezes tô fazendo atividade física, beleza, então eu preciso de, sei lá, preciso de aumentar o whey, preciso aumentar a proteína da minha alimentação, né? Então, tudo isso é ajustado, precisa ser ajustado. Então, ajuste sua rotina de suplementação conforme a sua necessidade, tá? A sétima estratégia é o quê? Alimentação consciente, né? Então, preciso me alimentar bem para que realmente eu consiga concluir aí a meus suprimentos, né? Eu preciso de ter energia, eu preciso de ter níveis de vitaminas e minerais e hormônios, né? Produções de hormônios dentro dos níveis ideais, para que o meu corpo ele tenha equilíbrio, tá? Então, por isso que é importante alimentação e suplementação, para ajudar o meu corpo, o meu cérebro a funcionar de forma eficiente, tá? Então, quais são os 5 passos aí? Desacelerar e apreciar a sua comida. Esse quesito, né, do sentar, do estar presente ali no momento da alimentação, isso é importante. Por quê? Porque a gente vai conseguir diferir o que que é fome, né, a fome da saciedade. Porque às vezes a gente come tão corrido que a gente come em excesso, né? Então, a gente come além do que precisava. Então, isso vai gerar o quê? Gera vários transtornos, tá? Então, vai gerar um excesso de peso, né? Vai gerar uma má digestão, vai gerar tantos outros problemas. E isso é muito comum na nossa rotina, porque a nossa rotina, ela é corrida, né? Então, é necessário viver esse momento. E isso é um exercício para esse mundo de hoje com tantos estímulos, né? Então, o desacelerar, o se concentrar ali no que você está fazendo. Nossa, como é difícil, né? Eu falo por mim. Toda hora a gente está com o celular na mão. A gente, assim, eu, né? Toda hora eu tô com o celular na mão. Então, eu estou me policiando. Então, já tem algum tempo que eu tenho me policiado em deixar o telefone de lado. Sentar à mesa com os meus filhos, estar presente com os meus filhos, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque isso vai me ajudar na minha saúde física e mental, porque vai me ajudar a concentrar, a me fazer presente naquele momento, tá? Então, porque muitas das vezes a gente está no celular e a gente está conversando, com o olho aqui no celular e conversando com as outras pessoas. E isso é ruim, né? Fica parecendo que a pessoa ela não tá te dando atenção, ela não tá ali com você, né? E de fato ela não tá 100%, né? Ela pode estar ali um pouquinho, mas 100% ela não tá, né? A sua atenção ela está voltada para outras coisas. E aqui é importante, né? Pratique o controle das porções, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa compulsiva, tenho dificuldade, né, para reduzir ali a quantidade de comida no meu prato, pegue pratos menores, né? Isso vai melhorar ali, vai te ajudar nessa questão da proporção, tá? E hoje em dia é muito comum, né? Os pratos são cada vez, me parece que estão cada vez maiores, né? Então, é a gente realmente usar de estratégias para nos ajudar nesses quesitos, tá? Elimine distrações, então celular à mesa, né? Isso é uma maior distração. Por que essas distrações são ruins? Porque a gente começa a comer e a gente começa a comer descontroladamente. Eu tô ali mexendo no celular, eu não tô vendo. E eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou comendo. Já passou da minha saciedade, eu já tô cheia, mas eu tô lá, tô comendo, tô comendo, tô comendo. Isso é muito comum. A gente come em excesso, tá? Então, tomar esses cuidados. Ouça o seu corpo também, entenda o seu corpo.
para realmente saber se de fato eu estou com fome ou eu estou só ansiosa. Porque toda hora eu vou lá na geladeira, abre a geladeira. Abre a geladeira para pensar. Tem gente que faz isso, né? Vai lá, abre a geladeira. Ah, tipo assim, né? Por abrir e fecha. Então, por quê? Porque não está realmente assim, não está com o controle do seu corpo, né? A gente precisa reconhecer, entender os nossos sentidos, os nossos instintos, né? Então, no mundo de hoje, a gente precisa voltar a ter essa concentração, a ter esses momentos, realmente, porque nós estamos tendo muitos estímulos de dopamina a todo momento. Então, quando eu abro o celular aqui e começa a rolar a tela, isso vai me gerando o quê? Vai me gerando esses estímulos excessivos de dopamina. E a dopamina, ela está correlacionada o quê? O hormônio do prazer. É uma sensação boa. Então, quando eu fico sem o telefone, quando eu fico sem essas distrações, parece que eu não consigo lidar com o ócio, né? Eu não consigo lidar ali suponhamos aí, com o ficar esperando numa fila de supermercado, numa fila de farmácia. Você consegue ficar numa fila de farmácia sem pegar no celular? Tipo, observando as pessoas, né? Vendo a vida acontecer? Dificilmente. Hoje em dia, o nosso hábito é o quê? É estar com o telefone a todo momento. Porque ali são gatilhos de quê? De liberação de dopamina, porque é entretenimento, né? Então, a gente precisa o quê? Voltar a desensibilizar. Na verdade, a gente precisa voltar a ter uma maior sensibilidade da dopamina, porque a nossa sensibilidade, ela tá como que eu posso falar? Eu preciso de excesso de dopamina para eu sentir prazer das coisas. Por quê? Porque eu tô tendo estímulos constantemente. Então, ela tá liberando ali muito, então eu tenho muito volume de dopamina. Então, para eu poder sentir, né, a sensação do prazer, eu tô tendo que ter níveis de dopaminas muito alto. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso baixar isso daí, né? Eu preciso voltar a sensibilidade de dopamina para o meu corpo, para que num simples leitura de livro eu consiga sentir esse prazer, eu consiga sentir essa satisfação de sentar ali e ler o livro, e sentir bem em ler um livro. Hoje em dia é muito difícil a gente ter isso, né? São poucas as pessoas que realmente vivem esse prazer. Por quê? Devido a esse excesso de estímulo. É, então, outro ponto também, praticar a gratidão, olha só, né? Isso é importante, por quê? Porque também traz esse sentimento, né? Esse sentimento da dopamina, do agradecer pelo preparo do alimento, agradecer pelo aquele momento ali à mesa, né? A nossa mesa é um altar na nossa casa, né? É um momento de estar com a nossa família. Então, a nossa mesa, ela tem que ser valorizada. E ali tem que ser, de fato, assim, ó, um prazer em estar com toda a nossa família ali presente, vivendo aquele momento, tá? Por fim, a gente tem aí exercícios de respiração. Esses exercícios a gente pode trabalhar eles no momento de uma meditação, mas também trabalhar eles no momento do exercício, né? Então, é importante eu também dedicar um tempo para praticar essa respiração consciente, para eu poder reconhecer a mim mesmo, reconhecer o meu corpo, me concentrar nessa respiração, né, de forma diafragmática, incorporar isso na minha rotina de atividade física, tá? Então, utilizar essa respiração consciente aí para gerenciar estresse e ansiedade. E pratique a respiração consciente antes de dormir também, porque isso ajuda o quê? A liberar a nossa mente, a clarear, e isso vai gerar aí uma noite tranquila de sono, tá? E quais são, né? Trouxe aqui para vocês algumas receitinhas para vocês utilizarem no difusor aí, para viver esses momentos, para viver essas experiências, né? Então, ao longo lá da descrição das etapas, tem alguns óleos que vocês podem utilizar, mas aqui eu deixei, né, esse trio aqui, ó, de receitinha, para ajudar realmente nesse relaxamento, nessa melhora da concentração, isso para vocês utilizarem aí no difusor. Trouxe também um protocolo de uso do Peppermint para desempenho cognitivo, né? Então, aqui nós estamos falando disso, nós estamos falando da reprogramação mental. Então, é importante, né, fazer o uso do Peppermint ao longo aí desse processo, dessa jornada, pensando
nesse sentido, como que eu vou desenvolver, né, a minha cognição? Como que o óleo essencial ele pode me ajudar nesse sentido? Então, tá aqui o uso no difusor, tá? Mas também você pode utilizar fazendo uso tópico aí, aplicando nas têmporas. Então, o Peppermint, ele tem se mostrado, né, muito eficaz para melhorar o desempenho cognitivo e o humor. Então, aumentando aí a vigilância e diminuindo a ansiedade. Por quê? Porque ele trabalha foco e concentração. E vamos viver, né? Vamos viver realmente essa realidade de mudança, de reprogramação mental, que isso vai fazer todo sentido aí para sua vida, realmente vai trazer grandes mudanças. Então, até mais.